Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu vou falar sobre direito eleitoral, a matéria que vai aparecer na prova do TSE Unificado, maior concurso público do ano. Vai acontecer, eu acho que está previsto aí para o edital sair em agosto. Então a hora de estudar com muito afinco é agora. Faça a sua parte, estuda todo dia. Responda questões de prova, porque não tem mistério, não tem mistério. E eu tô aqui para te explicar da forma mais fácil, tranquila, gostosa, cheia de exemplos, essa matéria que é muito importante, não só para a prova, como também para nossas vidas. Então eu tô aqui para fazer tudo, vou tornar tudo muito mais simples para você. Vamos começar a falar então sobre direito eleitoral, começando do conceito. O tópico número 1 do seu edital, gente, é o conceito de direito eleitoral. Prof, o edital nem saiu, eu já sei. Eu já sei que vai aparecer lá, direito eleitoral. O que acontece? Quando você responde a 3 perguntinhas básicas sobre cada tópico do edital, a sua chance de gabaritar qualquer questão é muito grande. Prof, quais que são essas 3 perguntinhas? Primeira perguntinha, o que é? Como funciona e para que serve? Se você responder essas 3 perguntinhas sobre cada tópico do edital, você vai para a prova extremamente confiante, porque as questões sempre envolvem essas 3 perguntinhas e ninguém estuda baseado no edital. Ninguém. E eu tô aqui para você estudar com base no edital. Eu quero que você chegue na prova assim, nossa, todos os tópicos do edital, eu sei o que é, para que serve e como funciona. Vocês sabem que eu fiz isso na prova do INSS e foi um sucesso, né? Todas as questões de prova estavam sinalizadas no material. E eu vou fazer isso agora para o concurso do TSE Unificado para vocês. Vamos lá, conceito, o que é direito eleitoral? Direito eleitoral é aquela área do direito que vai regulamentar todo o processo eleitoral, vai dar legitimidade para esse processo eleitoral. Tudo que envolve as eleições, né, gente? Como que eu posso me candidatar? Quem pode se candidatar? Quais que são os meus direitos de cidadão? Como que eu posso participar desse processo? Quem pode criar um partido político? Como criar um partido político? Quais são as propagandas que o partido político pode fazer? Correto? Tudo isso é direito eleitoral. Ok. Esse é o que é. Para que ele serve, prof? Para dar legitimidade ao processo. O que é legitimidade? Gente, legitimidade vem de lei, né? Aquele processo eleitoral de escolha deve estar em conformidade com a lei, correto? Então ele é em conformidade com a lei. E como que ele funciona? Gente, para responder essa pergunta sobre como ele funciona, eu vou elaborar um pouco mais a minha resposta. Existem várias particularidades sobre o funcionamento do direito eleitoral em nossas vidas, em uma sociedade. Isso vai, ao decorrer da matéria, ficar um pouquinho mais claro. Então, digamos que como funciona, envolve o funcionamento dos partidos políticos, as propagandas eleitorais, envolve quem pode se candidatar, envolve uma série de questões que eu vou falar aqui nessa aula. Beleza, entendi. Só que o que você tem que compreender? O direito eleitoral é uma área do direito que advém do direito constitucional. Lembra o que é direito constitucional? Direito constitucional é aquele direito que está ligado à Constituição. E o que a Constituição faz, prof? A Constituição é a lei máxima de uma determinada sociedade. E é a Constituição que constitui o Estado. É a Constituição que constitui o Estado. Porque a Constituição estabelece os poderes do Estado. O que o Estado vai fazer? Quais são os objetivos daquele Estado? Como que aquele Estado vai se estruturar? Como que ele vai exercer o poder que vem do povo? Como é que ele vai exercer esse poder? E os limites à atuação do Estado. Quais que são os limites? A Constituição, ela estabelece várias prerrogativas, deveres do Estado, poderes do Estado, mas também estabelece limitações. O Estado tem que respeitar e garantir os direitos dos cidadãos. Então, quando o Estado tem que garantir e respeitar alguns direitos, ele tem as limitações. Quando eu falo de direito constitucional, de Constituição, direito constitucional é aquele direito que constitui o Estado, estabelecendo como que o poder do Estado vai ser desempenhado e as limitações desse poder. Beleza. E quando a gente fala de direito eleitoral, eu estou falando desse processo no qual a população, o cidadão, participa das decisões políticas do Estado. Lembra que eu falei com vocês ontem sobre aquela função política ou função de governo? Função política é aquela função que está ligada ao alto escalão do Estado, às grandes decisões. Prof, como é que eu participo das decisões do Estado? Você participa, sabe por quê?
Porque você vai lá e vota e escolhe quem vai te representar. Então, de forma indireta, você está exercendo o seu poder, né? O poder do povo. Você está exercendo ali, você está participando da formação da vontade política. Porque já que você participou do processo eleitoral, você escolheu aquela pessoa para te representar. Então, indiretamente, você participa da tomada de decisão do Estado. Claro, você participa através do seu representante. E é assim que funciona. Beleza, então quando eu falo de direito eleitoral, essa é uma área do direito que deriva do direito constitucional. Por quê, prof? Porque é a Constituição que estabelece o Estado, né? Constitui o Estado, os poderes do Estado, a estrutura do Estado e os limites desse poder do Estado. É a Constituição que estabelece tudo isso. E o direito eleitoral vai estar ligado a todo o processo eleitoral para eleger quem vai estar lá, tomando as grandes decisões do Estado, tomando as grandes decisões políticas. Beleza, entendi isso, prof. Então, o direito eleitoral faz parte, advém do direito constitucional. Outro ponto importante, o direito eleitoral, gente, está dentro do grande ramo direito público. Você sabe que o direito, as regras, elas são divididas em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público são aquele conjunto de regras que regulamenta a função que o Estado desempenha, né? A atuação do Estado, do ente público. Então, toda vez que o Estado celebra um contrato, toda vez que o Estado edita um ato administrativo, tudo isso é regulamentado pelo direito público. E o direito privado, prof? O direito privado estabelece as regras entre dois privados, entre dois particulares. Lembra que, gente, quando eu falo de direito privado, eu estou falando de relações entre dois particulares. Eu aluguei meu apartamento para uma pessoa. Essa pessoa, meu inquilino, tem os mesmos direitos que eu. Nós estamos em pé de igualdade. Isso, direito privado. No direito público, eu tenho um Estado poderoso e um cidadão que não tem tantos poderes. Por quê, prof? Porque o Estado busca atender a coletividade. E havendo um conflito entre o seu interesse privado e o interesse da coletividade, o interesse da maioria, prevalece o interesse da maioria. Para fazer esse interesse da maioria prevalecer, o Estado tem mais poderes do que nós, particulares. Então, o Estado vai ter mais poder, mas também, como o Estado é poderoso, e nós que vamos dar esse poder ao Estado, somos nós, o povo, que damos o poder ao Estado, o Estado vai atuar, vai desempenhar esse poder em conformidade com a lei, correto? Estamos em um Estado de Direito. O Estado só atua em conformidade com a lei. Beleza, prof. Entendi já esse conceito. Gostei. O que mais que eu tenho que saber? Olha o esqueminha aí, gente. Quando eu falo de direito eleitoral, eu lembro que o Brasil adota o regime de governo democracia, né? Um democrático. Como assim? Todos nós participamos do processo de escolha de quem vai desempenhar essas grandes funções de governo, funções políticas, né? Quem vai tomar as grandes decisões do Estado. Prof, mas como é que funciona essa democracia? O Brasil adota, gente, um regime de governo de democracia semidireta. Como assim semidireta? Existem instrumentos de participação do povo no processo político de forma indireta e existem instrumentos de participação do povo no processo político de forma direta. Como assim? Você não tá lá tomando as decisões de Estado. Não tá. Você tá cuidando da sua vida, eu tô cuidando da minha vida, mas tem alguém cuidando que é de todo mundo. Tem alguém cuidando da limpeza das ruas, da iluminação pública, tem alguém, beleza? E aí você tá participando daquilo ali de forma indireta. Por quê? Porque é feito um processo eleitoral, nós nos reunimos, realizamos uma eleição, todo mundo vota para escolher o nosso representante. Ou seja, indiretamente, você tá lá, porque você escolheu aquela pessoa para te representar. Então, indiretamente, você está exercendo o poder do Estado, o poder que emana do povo. Indiretamente, você participa das decisões políticas que o Estado toma. Beleza? Através das eleições. Beleza. Então, o primeiro instrumento de democracia indireta, eleição. Agora, existem instrumentos de democracia direta, na qual a população tem uma participação direta. Quais são esses instrumentos, prof? Plebiscito, referendo e iniciativa de lei. Prof, o que é isso mesmo? Vamos lembrar, gente. Plebiscito.
Olha só, ai, tá aqui embaixo, acho que vocês não vão conseguir ver. Lembrando, gente, que o texto é todo colorido, vocês já sabem, né? O que tá em verde responde a 100 questões de prova. Tá vendo esse trecho aqui em verde? Responde a 100 questões. Você acabou de ler essa página, já aproxima o celular do QR Code de questões que tá aqui embaixo e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Não avança nenhuma página sem responder questão, pelo amor de Deus. Beleza, então vamos falar então, prof, sobre esses 3 instrumentos. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de uma nova lei. Plebiscito, gente, é o plebiscito. Plebiscito é uma consulta prévia. Antes daquele ato, antes daquela lei, é feita uma consulta popular. O plebiscito que aconteceu, que vocês vão ficar isso na mente de vocês, vocês lembram de uma situação que aconteceu no passado, quando o estado do Pará, havia uma parte da população pleiteando uma separação do estado do Pará em 3 estados. Pará, Tapajós e Carajós. Vocês lembram disso? Foi feito um plebiscito. Então, antes disso acontecer, que acabou não acontecendo, foi feita uma consulta popular e a população que votou por não. Não queremos a separação do estado em 3 estados. Não. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram. Beleza, esse é um exemplo de plebiscito. Gente, eu sempre trago esses exemplos. Esses exemplos estão aqui, viu? Todos os conceitos têm exemplo. Por quê? É muito mais fácil estudar, quando você consegue se colocar naquela situação. Quando existe um casinho, uma historinha, tá bom? Lembra o seguinte, quando vocês me perguntam o que é melhor, videoaula ou leitura? É claro que é a leitura. Por quê? Na videoaula o professor não consegue, né, gente, devido a quê? Limitações humanas. Eu não consigo passar aqui pra vocês em meia hora o conteúdo de 30 páginas, de 20 páginas, não consigo. Agora você consegue ler em meia hora as 20 páginas, consegue. Você avança muito mais na matéria, com material escrito, além disso você memoriza muito mais. Pensa no Harry Potter. Quem leu os livros do Harry Potter conhece os personagens, lembra dos detalhes, não é verdade? Agora, quem só viu o filme, eu não lembro direito quem que é Dumbledore, eu não lembro direito. Por quê? Eu só assisti. Você vai agora lembrar do que eu falei, mas daqui a 24 horas você esquece 80% do que eu falei. Isso é cientificamente provado. Não brigue com a ciência, né? Cientificamente provado. Então você esquece o que você só assistiu. Quando você lê e responde questão, então você acabou de ler essa página aqui. Acabou de ler essa página. Você já viu os trechos destacados em verde respondem a 100 questões. Os trechos destacados, gente, em vermelho respondem a 300 questões. Os trechos destacados em amarelo, 200 questões. Terminou de ler uma página, já aproxima o celular do QR Code de questões aqui no final e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Aí você vai aplicar o conteúdo na hora. Página a página, você vai responder questão. Isso vai te ajudar a memorizar aquele conteúdo. Você vai absorver muito mais. Além disso, eu sempre trago exemplos para vocês. Sempre. O livro é gostoso de ler porque eu quero trazer exemplos para vocês. Beleza. Você falou do plebiscito e agora eu quero saber do referendo. Gente, vocês lembram do referendo que aconteceu no Estatuto do Desarmamento? Isso foi muito falado. Referendo, né? Referendo é uma consulta popular após uma determinada situação, após um determinado ato, né? Para fins de referendar aquilo ou não, correto? A população vai ser consultada nessa situação. Mas ao contrário do plebiscito que acontece antes, o referendo acontece depois. Você se lembra que aconteceu um referendo relativo ao fato de que, será que a pergunta era: vamos proibir a comercialização de armas de fogo. A população votou e ganhou pelo não, né? Não queremos proibir a comercialização de armas de fogo no Brasil. Vocês se lembram disso? Isso deu muito assunto. Beleza, então plebiscito, referendo, iniciativa popular. Galera, você sabia que eu e você podemos nos unir e elaborar uma lei? A lei da ficha limpa foi assim que ela aconteceu, sabia? A gente pode se unir, elaborar um projeto de lei. Mas e aí, prof?
Existem alguns requisitos, gente. Imagina só se o Congresso tivesse que analisar a cada lei que um cidadão elaborou. Pelo amor de Deus. Como é que funciona? Eu vou ter que mobilizar pelo menos 1% do eleitorado. Por isso que existe aquela, assine esse projeto de lei. Você já recebeu isso no WhatsApp? Não já? Pois então, eu vou ter que reunir pelo menos 1% do eleitorado. Só que esse 1% tem que estar distribuído em 5 estados. Porque assim, vou reunir, conheço muita gente aqui em São Paulo, vou reunir a galera aqui de São Paulo. Não, tem que ser. Quando eu tô falando de uma lei, eu tô falando de algo que vai o quê? Valer pro país inteiro, correto? E aí, então, esse 1% tem que estar dividido em 5 estados, distribuídos em 5 estados, e não menos do que 0,3% do eleitorado em cada estado, tá bom? Isso uma lei em âmbito nacional. Prof, e uma lei estadual, uma lei municipal? Aí, gente, a Constituição do Estado vai estabelecer as regras. Mas quer dizer que eu posso, então, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal. Prof, quer dizer que eu posso, junto com você. Por exemplo, você pega essas blogueiras, professora, que tem 40 milhões de seguidores. Por que elas não elaboram um projeto de lei? Elas têm um alcance imenso. Sabe por que elas não fazem isso? Porque elas só conseguem ter esse alcance porque elas não falam desse assunto. Elas não falam de lei, gente. Não fala. O que bomba é biquíni, é dança. O que bomba são outras coisas. Nada contra biquíni. A prof tem foto de biquíni, adoro. Mas usar isso para ter alcance, digamos que não é minha forma de viver. Mas então, prof, quer dizer que eu posso fazer isso, eu posso me unir com outras pessoas, elaborar um projeto de lei e mobilizar 1% do eleitorado brasileiro. Só que esse 1% tem que estar distribuído em 5 estados e não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado. É isso aí. Poxa, mobilize, faça um projeto de lei, é um direito de cada um de nós, a gente pode mudar o país dessa forma. Ok, entendi. E aí, para a sua prova, você tem que lembrar quais são os instrumentos de democracia direta: plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Qual que é o instrumento de democracia indireta? Qual que é? Eleições. Indiretamente, a gente o quê? Tá lá exercendo a função política, porque a gente participou de um processo de escolha de quem está nos representando, correto? Beleza. Pontos importantes. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre esse processo eleitoral. O voto, gente, o voto, olha só, tá aí, olha, vocês estão lendo aí pra mim? Voto direto, secreto, obrigatório, igual, tá tão pequenininho pra mim, periódico. Pessoal, vamos falar de cada uma das características. Voto secreto. A gente está num país extremamente desigual, né? O voto tem que ser secreto. Imagina se o voto fosse aberto. Meu Deus do céu. A gente já sofre pressão da família, do chefe, para votar nesse ou naquele candidato. Se o voto não fosse secreto, Jesus! No Brasil o voto é secreto. Além disso, é obrigatório. Prof, obrigatório para quem? Para quem é maior de 18 anos. Até os 70 anos. Se você tem entre 16 e 18 anos, você pode o quê? Você pode votar. O voto é facultativo para você, mas você não tem a obrigatoriedade. Se você já tem mais de 70 anos, você também pode votar, mas não tem a obrigatoriedade. Prof, o analfabeto também pode votar, mas não tem a obrigatoriedade. Lembrando que o analfabeto pode votar, mas o analfabeto não pode se candidatar. Já vou explicar isso para vocês. Além disso, o voto é direto. Professora, eu não posso votar nessa eleição porque eu estou em outro país. Chique você. E aí, prof, eu posso fazer uma procuração para minha mãe ir lá e votar no meu lugar? Não pode. O voto é direto. Além disso, voto direto, secreto, obrigatório, periódico. A forma de governo adotada no Brasil é republicana, né? O nosso representante é eleito para cumprir um prazo de mandato certo, correto? Então, de 4 em 4 anos a gente vai, o quê? Vamos votar. Entendi. Sobre o voto, isso pode aparecer na minha prova. Agora, o que é sufrágio? Sufrágio está falando dessa nossa possibilidade que todos nós temos de votar. Por que você tem que entender esse conceito? Porque, gente, o sufrágio, ele já foi censitário, capacitário. Sufrágio censitário. No passado, lá em 1824, só votava quem tinha uma certa condição econômica. Só votava quem tinha dinheiro. Lá em 1824.
Depois, como evolução desse processo, passou a votar o quê, gente? Quem tinha algum tipo de conhecimento, que tinha algum tipo de formação. Depois, dando continuidade a esse processo, quem que podia votar? Só homem. Isso só homem podia votar. Mas lá em 1932 a mulher passou a ter o direito de voto. Só que atualmente o Brasil adota o sufrágio universal. Todo mundo tem direito de voto. Todo mundo. E o meu voto é igual ao seu. Não é porque você tem mais dinheiro que seu voto vai ter mais valor, não. Não. O meu voto é igual ao seu. Sufrágio universal. Lembrando aí que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 a 70 anos, facultativo para quem é o quê? Quem tem mais do que 70 anos, facultativo para quem tem de 16 até 18 anos e para os analfabetos. Ok. Continuando, seguindo o manual da aprovação, vamos falar agora um pouquinho sobre os direitos políticos, gente. Não tá dando para eu ler aqui. Direitos políticos positivos. Direitos políticos, né? Quando você se alista perante os órgãos da Justiça Eleitoral, você tem um direito de votar. O direito de participar do processo eleitoral, escolher quem vai nos representar. Lembrando, né, gente, que a gente vai fazer isso no momento das eleições, mas se porventura o presidente Lula, lá em 2025, tá num jatinho, num avião, junto com o vice, e o avião cai, os dois morrem, meu Deus do céu, os dois morreram. E aí, prof, nos 2 últimos anos do mandato, nesse caso, vai ser realizada uma nova eleição? Nossa, marcar uma nova eleição, como é que vai ser? Não, gente, nesse caso, né, no caso de vacância do cargo de presidente e cargo de vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, o que vai acontecer? Vai assumir a presidência um presidente interino durante 30 dias. E o Congresso, numa sessão única, mediante a presença de 513 deputados e 81 senadores, eles vão se unir para votar quem é que vai ser o nosso presidente a partir daquele momento. Então, uma coisa que pode cair na sua prova. Se o cargo de presidente e cargo de vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos, não vai ser realizada uma nova eleição. O que vai acontecer? Vai assumir um presidente interino durante 30 dias. E o Congresso tem 30 dias aí para realizar essa sessão única, que vai votar tanto o deputado junto com o senador, todo mundo vai estar ali, e vai haver uma votação para a escolha de quem que vai assumir a presidência nos 2 últimos anos de mandato, tá bom? Então você lembra dessa prerrogativa, dessa situação específica que ela pode cair na sua prova. Aqui mais um pouquinho de plebiscito e referendo para vocês não esquecerem. Gente, plebiscito acontece antes, né? Antes daquele ato, o referendo é depois, para fins de referendar. Aqui um pouquinho tem um esquema também para vocês não esquecerem de lei de iniciativa popular, né? Para fechar essa aula, para você elaborar um projeto de lei, ele tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados e não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado. Prof, como é que acontece na lei estadual, na lei municipal? Aí a Constituição de cada estado vai estabelecer, tá bom? As regras a respeito de uma lei de âmbito estadual. Por fim, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre capacidade eleitoral. A gente falou de capacidade eleitoral ativa, capacidade de participação no processo eleitoral. Lembrando que eu quero falar com vocês um ponto importante. O estrangeiro é inalistável. Inalistável. Agora, quando eu falo do português equiparado, o português equiparado ele não precisa se naturalizar para votar aqui no Brasil e nem para ser votado. O português tem uma prerrogativa diferente. Haja vista a nossa relação com Portugal, né? O português não precisa se naturalizar, nem para se candidatar e nem para votar. Então, o estrangeiro é inalistável. Só que o português não precisa se naturalizar como brasileiro para votar e para ser votado aqui no Brasil. Esse é um ponto importante, não se esqueçam. Beleza. E, por fim, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva, gente, são os requisitos que devem ser atendidos para me candidatar. Para que eu possa me candidatar. Gente, essa matéria é um pouquinho mais complexa, ela vai demorar um pouquinho mais. E a prof, ela tem um horário agarradinho aqui, sempre de 8 a 8h30 para estar aqui com vocês. Eu vou deixar esse tópico para a gente trabalhar numa outra live, pode ser?
Tá todo mundo super acompanhando, todo mundo pegou tudo, aprendeu tudo, tá todo mundo craque. A live de ontem eu vou excluir agora. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Quem que tá nos grupos de dicas gratuitas? Eu tô enviando pra vocês todos os dias dicas gratuitas, todo dia em áudio, todo dia explicando a matéria. Quem tá nos grupos que a gente tá de fato seguindo todo o edital, a ordem da disciplina e respondendo questão todo dia, esses grupos estão incríveis, né? Eu lancei essa semana. Quem não tá participando ainda, clica no link da bio pra participar e receber. É gratuito, né? É gratuito essas dicas que a gente manda todo dia, alguns áudios. Agora, na ordem, certinha do edital, com resolução de questões, aí é só para os meus alunos, tá bom? Vocês receberam essa notícia desse curso, não receberam? Espero que vocês tenham pegado tudo, todo mundo aprendeu tudo. Eu acredito que não vai ter vaga para nível médio, gente. Eu acho que não. Sendo bem sincera, né? Mas a galera aí, prof, eu não tenho curso superior. Gente, começa a fazer amanhã. Começa a fazer. Hoje em dia a faculdade é tão barato, Hoje em dia grande parte do curso é feito online, você pode puxar muita matéria, você pode concluir muito mais rápido, sabe? Então, assim, não perca tempo, o mercado de trabalho não vai ter bons olhos para quem não fez uma graduação. Existe a possibilidade, hoje tem muitas faculdades muito baratas, então procure uma oportunidade para você, tá bom? Espero que vocês tenham pegado tudo. Depois eu tô de volta, eu vou fazer mais live para vocês. Beijo, tchau, tchau!